Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. São 4 horas da manhã. Estou aqui glorificando, louvando e exaltando o Senhor e orando a Deus por cada um de nós. Bom dia a você do canal. Bom dia a você que está passando. O galo já está cantando e anunciando a glória de Deus, como diz aí no Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Glória a Deus, aleluia. O propósito da criação é nós declararmos a glória de Deus. E estou aqui para declarar a glória de Deus. Aleluia. Quero louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor neste dia, porque nós dormimos e acordamos, porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Aleluia. Quero desejar um bom dia a você, missionário, da África. Que o Senhor Jesus visite você nesta madrugada. Aos muçulmanos, que o Senhor Jesus visite você, levando toda provisão, todo mantimento físico e espiritual. Quero também orar e pedir a Deus, glorificar o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. A todos os missionários aí, da América do Norte, América do Sul e América Central. Glória a Deus. Quero orar também e pedir ao Senhor Jesus que visite e entre com provisão a você, missionário da Europa, missionários da Oceania, das ilhas mais distantes e missionários da Ásia. Glória a Deus, aleluia. Que Adonai, Deus, que Ele possa nos dar força nesse dia para obtermos as riquezas espirituais. Buscarmos o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Com o objetivo de confirmar a aliança feita a nossos antepassados, aos seus antepassados, como acontece até o dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Quero orar também por todos os missionários do Brasil. Aí já entrou, né, a América do Sul. Para as autoridades civis, militares e eclesiásticas, dos 3 poderes executivo, legislativo e judiciário. Que o Senhor Jesus passe vos abençoando neste dia. Que o Senhor Jesus abençoe o meu filho Eliomar, minha nora Cleidiane, minha neta Elizabeth, Isabela. Que o Senhor Jesus visite o meu filho James, minha nora Luciana, meu neto Eric, o Felipe. Que o Senhor Jesus visite a Priscila, o Ronei e a Maria. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus visite a cada um do canal e a você que está passando por aqui.
Então quero já pedir o seu like. E se você gostar, compartilhe. Seja um discípulo de Jesus. Que o Senhor Jesus visite aí a Raíssa Gomes no Espírito Santo, a Fernanda do Espírito Santo, a Lucimar dos Santos, a todos ali do Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Que o Senhor Jesus visite a Rene, a Núbia Cruz, a Aldirene, a Neia. Que o Senhor Jesus visite o Júnior aí na Barra Nova, a irmã Cícera, o seu esposo Geraldo, a irmã Elisa, a Juliana, a Heloísa. Que o Senhor Jesus visite a irmã Simone, o seu esposo, os seus familiares de longe, de perto, sua mãezinha, o Francisco, a Xênia. Que o Senhor Jesus visite a Solange, o pastor Sandoval, a pastora Edlene, o Wellington e a sua esposa Cláudia. Que o Senhor Jesus visite a Marina Braga, o Cleiton, o Eduardo Gama, a Cláudia. Que o Senhor Jesus visite seus filhos, Claudinha, nessa nova etapa de sua vida. Visite a Manu. Que o Senhor Jesus visite o pequeno Davi. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus visite nesta manhã a irmã em Cristo, a dona Lourdes. Que o Senhor Jesus visite a Ana Paula. Que o Senhor Jesus visite o Maico, a Gislene, o Otávio, o Oliver, o Ícaro, o Kaique, Cauã. Que o Senhor Jesus visite ali a irmã Maria Lúcia e seu esposo Colemar. Que o Senhor Jesus visite você, Carol, sua neta, seus netos, suas filhas. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus visite a nossa congregação. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus visite o pastor Davis, sua família, sua parentela de longe e de perto e toda a congregação. São muitas pessoas. E o Senhor Jesus visite a cada um de vocês, que eu não falei o nome, não é? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus visite você, Jordânia. Entre com saúde na sua vida. Eu não sei o que vocês estão precisando. A Lindaíra, eu não sei. A Thaís, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Que Ele possa estar te visitando e levando a cura. Glória a Deus. Vamos louvar um hino da harpa cristã. Para glorificarmos, louvarmos o Senhor Jesus nesse dia. Abençoado. Vamos louvar o hino da harpa cristã número 107. Aleluia. Eu agradeço a Deus, porque até aqui Ele tem me ajudado. Até aqui Ele tem estado conosco, firmando nossos pés, nossos joelhos fracos. Firmes nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme. Sim, firmes nas promessas de Jesus, firmes nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firmes nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firmes, firmes. Se firmes nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firmes nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme. Sim, firmes nas promessas de Jesus, firmes nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firmes nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme. Sim, firmes nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Devemos ficar firmes nas promessas de Jesus. Se Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias, 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 glórias seja dado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos vivendo aí Pentecostes. E sempre que nós vivemos em Pentecostes, eu me lembro aqui da história de Eucana e as suas duas mulheres. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração nesse dia de hoje, com essa simples mensagem que vem direto do trono do Pai. Glória a Deus. Está lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Amado Deus, fala conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Vem, Senhor, encher os nossos corações. Senhor, que essa semente caia no coração dessa pessoa que está passando por aqui e que ela venha dar frutos. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ter entendimento da tua palavra, para que possamos modificar a nossa mente, Senhor, renovar a nossa mente, para praticarmos a tua palavra. Fala, Deus, que o teu servo, a tua serva, te escuta, te ouve, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu poderia começar aí pela oração de Ana, o voto que Ana fez ao Senhor Deus. Porém, eu quero começar aí no capítulo 1 de 1 Samuel, que diz assim: houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de
matou filhos de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem, ele subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás tão de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Glória a Deus. Aleluia. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, se lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhes ouvia voz alguma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando entrarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade
e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhes fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve o filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o seu nome, Jesus. Continuando, no versículo 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agradar. Fica até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos uma lição de uma mulher que perseverou. Ana, que o significado do seu nome é graça, benevolência. Embora fosse casada há algum tempo, Ana não tinha filhos. Na antiga nação de Israel, os filhos eram considerados um dom de Deus. Não ter filhos era uma vergonha. Os filhos é bênção do Senhor. Ana estava triste, porque as outras mulheres riam dela.
E o que Ana fez? Se aproximou mais de Deus. Deus quer que seus filhos se aproximem dele em oração quando estiverem tristes. Ele quer que você fale com ele sobre as coisas que estão te deixando chateado, e que você dê nome o que está te afligindo. Eucana, seu esposo, era bom para Ana. Tratava de forma especial, embora ela não tivesse filhos. Ele tratava ela de uma forma muito especial. Ele a amava mais do que amava a Penina. Fielmente, todos os anos, essa família viajava para Siló, com o propósito de adorar a Deus e fazer sacrifícios a Ele na casa do Senhor, no templo do Senhor. Glória a Deus. E uma das razões que o povo ia ali levar sacrifícios a Deus era com isso que teria os seus pecados perdoados. Hoje é diferente. Hoje não se faz sacrifícios de animais a Deus para pedir perdão dos pecados. Porque Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo em amor a mim, em amor a você. Ele sofreu ali o castigo na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelas nossas falhas. E Jesus é o único Filho de Deus que podia tomar o nosso lugar, porque ele não tem pecado algum. Jesus nunca pecou. Quando ele morreu na cruz, ele deu sua vida. Ele derrotou ali Satanás na cruz do Calvário por derramar seu sangue por mim e por você. Mas ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E hoje ele vive e pode perdoar os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros e assim também os seus. Porém, ali nos dias de Ana, Jesus ainda não tinha vindo. E por isso as pessoas levavam sacrifícios a Deus para ter os seus pecados perdoados. Quando estava ali entre sua família e seus amigos, Ana sofria tanto por não ter filhos, até perder o apetite. Ela não se alimentava. A esterilidade de Ana afetou todas as suas perspectivas de vida. Amargurada de espírito, sofria. Ela não podia ver a bênção, porque estava ansiosa. Ela não podia ver a bondade de Deus. Ela não via que ali ela tinha um esposo amoroso, bondoso do lado dela. Ela estava depressiva, triste, angustiada,
amargurada de espírito. E ela pôs-se a clamar a Deus. Ana, ela chamava a Deus, ela clamava a Deus, pedindo que o Senhor lhe desse um filho. Ana fez justamente o que Deus quer que você e que eu faça. Ela orou ao Senhor. E Jesus é o nosso Salvador. Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele quer apenas que você e que eu chegue para Ele e fale o que você quer. E que a gente possa falar com Ele. Ele sabe, Ele sabe. Ele conhece o meu coração, o seu coração. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus quer ter intimidade com você, quer ter intimidade comigo. Ele quer que nós venhamos contar os nossos problemas para Ele. Ele quer que quando a gente se ire, a gente conte para Ele por que estamos ali irados. Quando um amigo trata você mal, quando uma amiga te trata mal, Ele quer que você conte isso. Ele quer te ouvir. Glória a Deus. Ele quer ouvir de nós o anseio do nosso coração. O que está amargurando a nossa alma? O que está nos deixando tão depressivos, tão ansiosos? Ele diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Então, quando contamos os nossos problemas para Deus, Ele é fiel, Ele é justo. E Ana fez isso. Às vezes, quando você e eu ficamos ansiosos, a tendência é nós falarmos para um amigo, para uma amiga. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que nós aprendamos a confiar nele, que nós venhamos ter comunhão com Ele. Deus não sai por aí esparramando os nossos anseios, os anseios da nossa alma. Não. Ele quer que a gente confie nele. Fale primeiro para Ele. Se chegue a Ele. E Ana orou ali com sinceridade. E com especificidade. Ela foi específica naquilo que ela quer. Eu quero um filho. Ana orava em silêncio. Eli ali a acusou de estar embriagada. Mas Ana se voltou e falou, não, meu Senhor, eu não bebi coisa alguma. Meu coração está cheio de tristeza, meu coração está angustiado. E ela chorava. Sabendo que Deus certamente faria o que era melhor para Ana, Elia disse, vá em paz. E ali ele lembrou a Ana que ao levar seu pedido a Deus com fé, ela podia ter certeza que Deus estava escutando a sua oração. E que Deus iria responder com certeza.
que ela tivesse paz. Deus, Ele sabe a angústia da nossa alma. Deus sabe o que eu estou passando, o que você está passando. E Deus, Ele cumpre. Ele promete ouvir as nossas orações e responder segundo a vontade dEle. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dEle. Então, que nós possamos estar dispostos a estar aos pés do Senhor, louvando, glorificando, vigiando. E a Liana foi embora alegre, sabendo que Deus iria responder a petição dela. E ali, depois que eles adoraram ao Senhor, eles voltaram para casa. Depois de algum tempo, não, quando chegou em Siló, Eucana lembrou de Ana e ali coabitou com ela. E Deus deu um filho para Ana. Deu Samuel. Do Senhor o pedi. Glória a Deus. Por que Eucana tinha 2 esposas? Naquele tempo, quando uma esposa não podia dar filhos para continuar a geração, ali era permitido. Hoje não é mais. E mesmo naquela época também não era, não. E olha a confusão. Você vê através da história bíblica que aonde o marido tinha 2 esposas, tinha problema. Eucana amava mais a Ana. E ali certamente tinha ciúme, certeza. Conflitos. Isso angustiava a Ana. Glória a Deus. E Deus então aí confirmou. A bênção de Ana. E Ana em silêncio. Senhor, eu quero minha bênção. Senhor, lembra-te de mim. Então que nesse dia você não se desespere. Não fique triste. Alegre o seu coração. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. 2 mulheres. A poligamia era permitida. Mas, no geral, causava problemas, como no caso da família de Eucana. Não ter filhos era
era uma fonte de grande desgraça para uma mulher nos dias do Antigo Testamento. E Ana ficava aflita. Glória a Deus. E o que ela fez? Ela não se afastou da casa do Senhor. Ela ficou ali. E ela ia adorar no tabernáculo ali em Siló. Siló ficava a uma distância de Ramataim, 30 quilômetros mais ou menos. E eles subiam a pé. E você vê uma pessoa amarga de espírito, acompanhando o esposo, vendo aí ele subir para adorar a Deus com os filhos e ela ia sozinha adorar a Deus. Certamente os meninos iam brincando, as crianças iam brincando e ele brincando com as crianças e ela observando aquilo. O meu ventre é estéril. Eu não posso alegrar o coração do meu esposo. Mas tudo ali era um propósito de Deus, para que Deus fosse glorificado. E ali Ana prometeu consagrar o seu filho ao serviço de Deus como nazireu. Não cortava cabelo, não fazia barba. Jamais deveria se cortar o cabelo. E que não tomaria bebida forte. Glória a Deus. E Deus honrou Ana. Deus abençoou. Aleluia. Naquele tempo, as crianças eram desmamadas a partir do 3º ano de idade. E Ana correu para cumprir seu voto. E qual foi o voto de Ana? Entregar o seu filho ali para ele ser criado ali no templo. E ela foi e apresentou o filho ali para Eli, na casa do Senhor. E ele era ainda uma criança. E ali imolaram um novilho e trouxeram o menino a Eli. Glória a Deus. Esse foi o voto de Ana. O novilho, a farinha e a criança. Devemos ter cuidado quando nós fazemos um voto. Nós devemos correr para cumprir o voto. Se você não consegue cumprir, peça perdão a Deus. Mas não faça voto sem pensar. E ela devolveu ali o filho para Deus. Glória a Deus. No capítulo 2, no versículo 10,
diz assim, no cântico de Ana, ela adorando a Deus. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Então aqui é a primeira vez que nós ouvimos falar essa palavra no Antigo Testamento, ser ungido, o Messias, que ali seria a linhagem de Jesus Cristo, o Messias. Cristo, ungido, Cristo. Termo hebraico, ungido. Glória a Deus. Aqui nós aprendemos com a história de Ana a termos calma, paciência, fazer um voto, cumprir o voto. Aleluia. Então medite nessa palavra. Escreva seu pedido em um papel para você não esquecer o que você prometeu ao Senhor. Coloque num caderno. Muitas pessoas fazem um voto, depois não sabem o que pediram ao Senhor. Anote ali. Para que você não esqueça. Eu mesmo tô assim, sabe? Sempre que eu faço um voto, eu escrevo ali no caderninho, eu tenho meu caderninho de oração, que eu oro por você, eu oro por mim, peço a Deus, para que eu não esqueça o voto que eu fiz, para que assim que eu puder, eu estar devolvendo aquilo que eu prometi a Deus. Aí concluindo, Ana deu à criança o nome de Samuel, que significa do Senhor o pedi. Eucana e Ana levaram Samuel ao Senhor. E Ana louvou, agradecendo a Deus por responder às suas orações. Glória a Deus. E que nós possamos ter um coração grato, um coração voltado para Deus de amor. Quando recebermos a bênção, voltarmos a agradecer. Obrigado, Senhor. Está aqui meu voto. Muito obrigado, papai. Testemunhar, para que através do seu testemunho outras pessoas venham se animar, venham ficar na presença do Senhor. Então essa é a palavra de hoje. Estamos vivendo o Pentecostes. Quantos não pediram a Deus algo e estão aí no aguardo? Eu quero te dizer que o Senhor está ouvindo as tuas orações, as tuas petições. Persevere, creia, confie,
que o Senhor, Ele fará. E você vai dar o louvor, o culto de ação de graças, glorificando, louvando e exaltando o Senhor pelo benefício recebido, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Se você gostou, você compartilhe. Deixe o seu like. Se você não gostou também, deixe o seu dislike. Se você quiser fazer alguma pergunta, faça aí. Que assim que eu puder eu te respondo. Compartilhe, se inscreva no canal. Muitas pessoas passam. Uns ouvem um pouquinho, aí vai embora. Outros não têm paciência de ouvir até o final. Mas você que ficou até o final, eu tenho certeza que Deus está te abençoando. Glória a Deus. Deus está te mostrando aí o seu propósito, como que você deve fazer, que você deve falar com Ele, ter comunhão com Ele, se prostrar aos pés dEle, que Ele não sai por aí falando suas coisas, não. As suas falhas, seus erros, de forma nenhuma. Confie no Senhor e Ele ouvirá os desejos do teu coração. Confia tão somente no Senhor. Coloque suas mãos em forma de concha. Você me abençoa, eu te abençoo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja comigo e seja com vocês também, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Cumpra seu voto em Pentecostes. Não vá para a casa de Deus com a mão vazia. Vá agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Bom dia a todos.